nós avançamos muito em mobilidade urbana nos últimos anos, com obras estruturantes, como, por exemplo, a nova suburbana, a Ladeira do Cacau, a recuperação da Baixa do Fiscal, a ligação Cajazeiras 5 a 10, a ligação Valéria, Cajazeiras, BR-324, com intervenções que exigiram estudo e, é claro, inteligência. A exemplo da região de Iguatemi. Vocês lembram como era o trânsito na região de Iguatemi, que nós conseguimos dar outra fluidez a partir das mudanças que nós fizemos na região. Melhoramos a mobilidade, também qualificando o transporte público de massa em Salvador. E a gente não pode deixar de destacar a participação decisiva que a Prefeitura teve para destravar o metrô. Essa novela, que se estendia há muitos anos, foi resolvida logo no início da nossa gestão, com diálogo e com entendimento. Agora, é claro que, olhando para o futuro, a gente quer mais e muito mais. Obras como as que nós fizemos já estão sendo estudadas, e eu dou aqui alguns exemplos. A requalificação completa da Estrada Velha do aeroporto, a nossa Aleomar Balieiro, que corta uma região importantíssima da cidade. A ligação Pau da Lima a Gal Costa, a ligação Mata Escura a BR-324, a nova Almeida Brandão, lá em Plataforma, que já está sendo licitada e em poucos dias a Prefeitura começará a sua execução. São obras que nós estamos identificando nas áreas mais críticas da cidade, exatamente para melhorar a mobilidade urbana. Além disso, hoje nós temos um núcleo de operações instalado na Transalvador, que é o nosso órgão de trânsito, que controla, né, toda a dinâmica, o andar do trânsito em nossa cidade. E estão sendo instaladas, nesse momento, as câmaras e os semáforos inteligentes, que vão nos permitir controlar à distância a rede semafórica nos principais trechos da cidade do Salvador. Portanto, trabalhando com tecnologia, com inteligência, com gestão eficiente, com obras estruturantes, nós estamos melhorando a mobilidade de Salvador. Tudo isso associado a um transporte público que nós desejamos que seja cada vez melhor, sem esquecer do BRT ligando a Lapa ao Iguatemi, que, se Deus quiser, vai sair do papel e nós vamos executar. Mobilidade urbana é, sem dúvida, o problema de todas as grandes cidades no mundo. A primeira questão é tratar Salvador na metrópole, é tratar Salvador em conjunto com a região metropolitana. Tudo precisa ser articulado. Eu quero dizer que o metrô é uma grande iniciativa que o governo do estado hoje implementa com rapidez. É preciso, dentro de Salvador, realizarmos as ligações verticais com o metrô, fazermos um novo pacto com o setor rodoviário para que tenhamos linhas novas que façam a ligação do núcleo dos bairros ao metrô. É preciso também fazer cada vez com mais rapidez a ligação metropolitana, garantindo que haja essa integração. Infelizmente, a Prefeitura Municipal, ela demorou a fazer a integração municipal. Nós fizemos a integração regional mais rápida do que a integração municipal, porque houve, infelizmente, uma atitude de retardamento. Nós vamos trabalhar também, né, novas ligações com VLT e BRT, não é? Mas vamos fazer isso em conjunto com a comunidade, ouvindo a comunidade, estruturando um Conselho Municipal de Transportes que, de fato, funcione. E isso, não é, também pensando nas bicicletas em nossa cidade. A bicicleta, ela não pode ser usada somente nos pontos turísticos da cidade. Nós precisamos respeitar aquele que vai trabalhar com a bicicleta. Então, ciclovia tem que ter começo, meio e fim. Vou fazer também os bicicletários nas estações do metrô, em outras áreas da cidade, para você, quando for pegar o ônibus ou o metrô, você tem onde guardar a sua bicicleta. Vamos avançar, portanto, na mobilidade, quer seja em ligações verticais, em um novo pacto com o sistema rodoviário da cidade e fazendo parcerias com o governo do estado para instalar BRT e VLT em várias áreas da nossa cidade e, sem dúvida alguma, trabalhando a ideia da educação no trânsito, né, viabilizando melhor a circulação das pessoas em nossa cidade. Então, mobilidade urbana. Esse é um grande problema que nós temos na cidade e precisamos cuidar daqueles que usam o transporte público. Como cuidar daqueles que usam o transporte público? Identificando periodicamente melhores condições para eles estarem nos lugares que precisam chegar.
Então, as pessoas saem de casa para trabalhar, as pessoas saem de casa para estudar, as pessoas saem de casa para visitar. As pessoas saem de casa para procurar um emprego. Então, o primeiro item seria conseguirmos, de fato, na minha condição de prefeita da cidade de Salvador, um transporte gratuito para aquele que está desempregado, para ele ir e vir procurar um emprego. Então, ele ficou desempregado, ele vai ter toda a condição de sair para procurar o seu trabalho. Estudar algumas áreas, imagine uma pessoa que estuda nos diversos campos da Universidade Federal da Bahia, não consegue ter mobilidade para estar nesse centro, porque nós não temos um transporte coletivo que chegue nesses pontos específicos. Então, está viabilizando toda a condição para que aqueles estudantes universitários tenham uma estrutura para chegar nas suas diversas faculdades. Então, é um reestudo com foco no estudante universitário. O estudante secundarista, em geral, ele está no próprio bairro da cidade, do bairro que ele mora. Então, ele não tem esse problema. O universitário é que tem que sair dos bairros periféricos e ir ao centro e não tem condição nenhuma de estar tendo mobilidade. Algumas áreas da cidade, nós vamos precisar fazer um reestudo de tráfego. Então, por exemplo, ali em Cajazeiras, vai ser muito importante nós colocarmos uma via exclusiva próximo a onde está o atual mercado, né, de Cajazeiras. Isso vai gerar uma demanda de pessoas parando ali e, quem sabe, a real ocupação, né, daquele espaço. Vamos precisar também não aumentar a tarifa do transporte público no próximo ano. Então, nos últimos anos, nós tivemos esse aumento no índice de preços do consumidor e eu, sendo prefeita da cidade de Salvador, no ano que vem nós não vamos ter aumento na tarifa do serviço público. Aumentar o período da integração é fundamental. Então, nós vamos aumentar essa integração para o período inteiro da manhã. Ou o período inteiro. Então, ao invés de só os atuais 2 horas, nós vamos ter um prazo maior para as pessoas conseguirem se mobilizar e fazerem o seu percurso, inclusive alguns até tendo condição de ir e vir. Então, nós vamos aumentar esse percurso para 4 horas, no período da manhã, da tarde e da noite. Salvador é uma cidade com muitos problemas. Um deles é a mobilidade urbana. A gente sabe que hoje você sair de casa, por mais cedo que você saia, você tem dificuldade de chegar no seu local de trabalho, ou na sua escola, ou no seu encontro, por conta dos engarrafamentos. Salvador virou, durante um bom tempo, um laboratório de experiências da atual administração. Você vê aí pista que é dividida no meio para fazer a pista solidária, daqui a pouco você vê fechamento de retornos, e daqui a pouco não fecha mais, e você coloca guardas de trânsito tentando dinamizar o trânsito, tudo numa ação sempre de experiências. Não é isso que a nossa cidade precisa. Nós precisamos de um transporte eficiente de massa, e isso está sendo feito pelo governo do estado. O metrô é uma iniciativa que pode ajudar muito a resolver o problema de Salvador. Mas ao lado do metrô, é preciso também outras iniciativas como o BRT ou um VLT. É claro que na hora que você pensa nos recursos existentes, você precisa adaptar muitas vezes o que está aí para depois você fazer a medida final, aquela que vai perdurar durante todo o tempo. Então Salvador hoje não pode mais permanecer como está. Nós vemos dificuldades, por exemplo, de estacionamento. É uma loucura hoje. As pessoas não conseguem estacionar em shopping centers, utilizam as ruas no entorno de shoppings, prédios comerciais, porque surgiu uma verdadeira indústria do estacionamento. Não pode ser desse jeito. A prefeitura tem que regular para que esses prédios, sejam shoppings, estabelecimentos comerciais diversos, eles tenham uma quantidade mínima de vagas para que aí, a partir daí, eles possam cobrar pelo estacionamento pago, aquele estacionamento daquele número excedente ao número mínimo obrigatório. Quando um prédio for liberado na nossa administração, vai ter que existir uma quantidade mínima de vagas para permitir que os veículos que vão para lá, com pessoas que vão consumir serviços, não tenham que estacionar no entorno daquele prédio, criando um verdadeiro desconforto para pessoas que vão transitar por ali. Muitos carros se estacionam em cima de calçadas ou fecham vias por conta disso, porque não existe estacionamento em grande quantidade para a quantidade de veículos que existe na cidade. Motoboys, por exemplo, um número cada vez mais crescente de motociclistas na cidade, tanto motociclistas que trabalham com o veículo prestando serviços, como aqueles que se deslocam
nesses veículos, o que é que acontece com essas pessoas? Muitas vezes não tem onde estacionar, param em qualquer lugar. É preciso disciplinar isso também. Pensar, assim como existe a faixa exclusiva para ônibus, que em alguns trechos perigosos existe uma faixa para motociclista, porque aí certamente nós vamos melhorar o trânsito na nossa cidade. O mais importante é a gente agir com a integração do sistema de transportes para que o cidadão saia de casa, chegue no trabalho, saia do trabalho e chegue em casa de uma forma rápida. E essa preocupação não existe na atual administração. A população está satisfeita com o atual trânsito na cidade de Salvador. Nos horários de pico é um caos completo. A cidade fica toda travada, com os carros ocupando os espaços e as grandes avenidas. Isso mostra que o transporte público de qualidade de massas deve ser a prioridade. O automóvel não resolve o problema da mobilidade na cidade de Salvador. Para isso é necessário integrar o sistema de transporte público na nossa cidade. Nós pagamos a mais cara tarifa do Brasil por um serviço de péssima qualidade no ônibus. Os ônibus precisam ser qualificados, o sistema de transporte precisa ser modernizado e estabelecer uma política de tarifa zero na cidade de Salvador. É possível fazer isso. É necessário estabelecer passe livre para os estudantes. É necessário rever a gratuidade para os idosos. Porque em Salvador, apenas aos 65 anos de idade que você tem direito à gratuidade. É necessário rever isso para 60 anos, como acontece em outras capitais. O trem do subúrbio está abandonado. Há uma malha ferroviária que precisa ser reequipada, requalificada e que tem um papel fundamental no transporte daquela população, e que é transporte de massa. Né? O metrô não integra os bairros populares da cidade de Salvador. É necessário rever o atual modelo do metrô, porque ele não resolve o problema da mobilidade no médio e no longo prazo. É necessário investir nas ciclovias, que são importantes, mas devem estar integradas ao conjunto do sistema de transporte na cidade. Com esse conjunto de medidas, nós vamos conseguir fazer com que o transporte na cidade de Salvador seja melhor, dê qualidade e beneficie a população que vive nos bairros mais distantes, nos bairros da periferia. O que aconteceu na atual gestão da Semineto foi o contrário disso. Houve o corte de linhas de ônibus de bairros da periferia para os bairros nobres, porque é uma lógica do apartheid social que governa a atual gestão do prefeito Assemineto. Isso precisa ser revisto e a população precisa ser consultada sobre o sistema de transporte público no nosso município. É necessário rever, porque é insustentável a atual lógica de optar pelo automóvel, né, que polui, que congestiona e que não resolve o problema da mobilidade na cidade de Salvador. Então, o PSOL propõe que nós criemos um sistema de transporte unificado, integrando ônibus, metrô, trens, ciclovias, que se pense o transporte metropolitano, porque Salvador precisa dialogar com os municípios da região metropolitana. Não é possível ter um sistema de transporte que não dialogue com a região metropolitana, e é responsabilidade do prefeito fazer isso. É responsabilidade da prefeitura. E ouvindo as pessoas, ouvindo as partes, dialogando com a população, para que nós possamos ter um transporte que priorize as pessoas, o cidadão, e não apenas o lucro das empresas. A mobilidade urbana, todo mundo sabe que existe um tranca-rua dentro de Salvador, que as pessoas saem e não chegam, e se quer voltar para casa não tem horário de chegar. Tem de acordar cedo, se acabar, perder emprego, perder médico, perder tudo. Todavia, com as intervenções do governador Rui Costa, quando Casa Civil, que o metrô que estava aí há 14 anos, calça curta, né, com esse grupo que está aí de novo dominando, ele, em menos de 2 anos, já botou para andar o metrô e já vai avançando em direção a Lauro de Freitas e já chegou no CAB, tá certo? Mesmo com a perseguição do alcaide atual, que não libera alvará, por exemplo, para botar uma passarela melhorada, porque afinal de contas não pode ser aquelas passarelas que está aí sucateada, antiga. Tem de ser passarela melhor, mais alargada, mais moderna, que o governador está querendo botar, e até agora o prefeito nega, dificulta os alvará, tá certo? Permitindo atraso nas obras. Eu não, além de ser o prefeito que vou dar os alvará, quero garantir, tá entendendo, tudo que tiver à disposição da prefeitura para ajudar o governo a ampliar ainda mais essas obras do metrô e ampliar a frota de ônibus, tá certo? Botando ar-condicionado para dar conforto aos passageiros, para que eles possam migrar dos seus veículos, que é quem faz os engarrafamentos também, porque eles não podem estar nessa frota de ônibus como sardinha de ônibus, parecendo lata de quitute, tá certo? E deixando seus carros em casa, vai diminuir o custo, vai diminuir o engarrafamento, e eles terão um ônibus sem muita gente dentro,
tá certo? E com ar-condicionado. Portanto, nós vamos também buscar criar outras empresas de ônibus para acabar o cartel que fizeram aí agora, pegaram as empresas todas, ITT, Sul América, Campo Grande, tinha um bocado de empresa, Liberdade, eles deram fim nesses empresários menores e botou tudo numa cartelização. E aí prejudicou os rodoviários. Então, o metrô não pode substituir os ônibus, precisa ter mais ônibus, é o contrário, mais ônibus para integrar ao metrô, para facilitar a diminuição no preço das passagens. Bom, referente à mobilidade urbana, é importante que os serviços funcionem, que a gente possa prestar um serviço de qualidade, né, à população, para poder ir e vir. Com o advento do metrô, nós vamos ter que cuidar para que as pessoas possam chegar até o metrô, né, que possam ter esse complemento de um transporte moderno como tem o metrô. Em relação à calçada, à Paripe, nós pretendemos fazer o aerotrem, aonde não vai ter trilho no chão como o VLT, possibilitando a integração das pessoas como mobilidade das suas casas para a praia, sem aquela divisão da linha de trem, para que elas possam ir e vir também para o seu lazer, para a sua praia, que vai ser e continua sendo atrapalhado pelo trilho de trem. Vamos também, né, cuidar dessa parte de organização desse transporte e dessa questão tanto falada em relação, por exemplo, ao Uber. Nós podemos utilizar o Uber pelos carros de alto luxo, alto padrão, carros blindados, até Ubercóptero. Tem tantas modalidades que pode se utilizar, né, esse serviço sem atrapalhar um serviço já em funcionamento, esse sistema dos táxis que está em funcionamento. Porque a gente tem que pensar na pessoa, que eu não conheço nenhum taxista rico. Então não pode dizer que eles estão cobrando dinheiro demais, porque se tivesse, nós teríamos 6 mil, 7 mil taxistas ricos, e não é o caso, é porque aquele valor é o valor desses impostos que a gente tem, pneu caro, mecânica, tudo para você fazer, para comprar um carro novo, tudo tem um custo alto. Então, para ele renovando sempre a frota, ele nunca tem dinheiro, tanto é que você vê que taxista trabalha em torno de 16 horas. Né? Continuaremos também nessa ligação de você ter ciclovias. Quando eu falei do aerotrem Paripe Calçada, é importante que se faça a ligação ali também por ciclovias, dando esse direito. Agora, quero cuidar dos motociclistas, né, referente a ter uma faixa exclusiva para moto, evitando tantas mortes que hoje a gente vê, né, pela questão do trânsito em si, dessa selva e dessa quantidade de carros que a gente tem hoje, essa selva de pedra, aonde o motociclista sempre fica vulnerável. E não é por culpa do motorista. Ele sempre, mesmo você querendo ver, o motociclista é sempre uma surpresa. Eu já fui motociclista. Então a gente tem que cuidar. E tendo uma faixa exclusiva para moto, a gente vai fazer com que o trânsito flua melhor e não corra risco da nossa população de ir e vir. E cuidar da regulamentação desses serviços, como utiliza hoje como van, micro-ônibus, aonde vai servir para alimentar o sistema maior, que é o sistema de metrô, VLT, BRT, tudo que tiver.